Paz do Senhor Jesus, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração nesta manhã. Mais um dia o Senhor nos permitiu viver. Mais uma vez amanhecemos para cumprir o propósito, que é glorificar o nome de Deus. No capítulo 18 de Gênesis, Deus aparece a Abraão e faz-lhe uma promessa. Deus promete que no próximo ano Sara teria um filho. Sara, esposa de Abraão, era estéril. Os dois já estavam em idades muito avançadas. Já não havia mais perspectiva. Mas dentro deles havia um desejo de ser pai, de ser mãe. E aqueles que confiam em Deus, aqueles que esperam em Deus, têm os desejos do seu coração realizados. Então Deus aparece a Abraão e faz-lhe uma promessa. Voltarei a ti no próximo ano, então Sara, tua esposa, terá um filho. Mas Sara ouve essa conversa e ri-se, porque Sara fica imaginando que na idade avançada em que ela se encontrava e na idade que Abraão também se encontrava, olhando para a realidade, olhando para a posição em que eles estavam, o momento que eles estavam vivendo, aquilo era impossível. Como pode dois velhos dar à luz, voltar a ter desejos? Como pode? Todas as vezes que nós olhamos para a nossa realidade, todas as vezes que nós olhamos para o nosso físico, todas as vezes que nós olhamos para aquilo que está nas nossas mãos, nós duvidamos das promessas. Nós duvidamos do poder. Nós duvidamos da grandeza de Deus. Diante dessa questão, dessa impossibilidade física, dessa impossibilidade humana, Sara se ri. Mas no capítulo 17, o próprio Deus também aparece a Abraão e se revela como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é muito mais do que suficiente. Deus, quando se revela a Abraão no capítulo 17, ele diz: eu sou o que você precisa. Eu tenho o que é muito mais do que suficiente para você. E agora, no capítulo 18, ele se revela outra vez e faz uma promessa numa idade avançada que realmente, ao olhar humano, era impossível. Mas Abraão creu. E Adonai questiona, Deus questiona a incredulidade de Sara e lhe pergunta: por que se ri, Sara? Por que você se questiona? Por que você se pergunta? Por que você autoafirma que não será possível essa promessa se cumprir? Porque
Você já é velha. Aí Deus faz uma pergunta no versículo 14 do capítulo 18. Caso existe algo extraordinário demais para Deus? Talvez para nós exista sim impossibilidades. Talvez para nós exista sim coisas impossíveis de acontecer. Mas para Deus não existe. Não existe nada impossível na nossa vida. Não existe nada que Deus não possa fazer. E o que ele afirma a Abraão no capítulo 17, dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, o que tem o poder para realizar todas as coisas, aquele que é mais do que suficiente. Deus estava dizendo: você tem as promessas e você tem a mim. Você tem tudo o que você precisa para ser um vencedor, para ser um conquistador. Não temos por que temer. Não temos por que duvidar. Por mais que os nossos olhos vejam o impossível, por mais que as circunstâncias à nossa volta sejam impossíveis de acontecer, por mais que o mundo, por mais que a nossa força, por mais que as pessoas à nossa volta tentem nos convencer de que nós não podemos, de que nós não temos a capacidade, de que nós não temos recursos para realizar tal coisa, nós temos que ter em mente de que nós temos um Deus Todo-Poderoso, aquele que é muito mais do que suficiente em nossa vida. E por isso, as promessas se cumprem, porque não depende de nós, mas de Deus. E ele disse para Sara: acaso há algo extraordinário demais, há algo impossível que eu não possa fazer? Talvez o que você esteja pedindo para Deus, ou o que você esteja necessitando neste momento, pareça impossível. Talvez a cura que você busque pareça impossível. Talvez o casamento que você procura pareça impossível de existir. Parece que o emprego que você busca pareça impossível. Talvez o teu sonho se pareça impossível para você. Mas para Deus não existe impossível. Não existe nada grande demais que Deus não possa fazer. Não existe cenário que Deus não pode mudar. Não existe decreto que Deus não pode revogar. Não existe nada que Deus não possa fazer. Todas as coisas são possíveis. Jesus afirma isso lá na frente, que todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Há uma promessa sobre a sua vida e há um Deus Todo-Poderoso ao seu lado, que é capaz de fazer infinitamente mais do que podemos pensar ou imaginar. Diante dos teus sonhos, que parecem impossíveis de ser realizados porque você não tem o recurso suficiente, diante dos teus projetos que estão engavetados porque você não tem aquela pessoa que possa te ajudar, diante de tudo isso, Deus te faz um questionamento hoje. Será que há algo grande demais, extraordinário ou impossível de que Deus não pode fazer? Deus é aquele que abriu o mar vermelho, que ressuscitou mortos, que faz cego ver e aleijado andar, que dá a vida aonde não havia vida, que abre o mar, que abre madre, que multiplica pães, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que traz a calma, aquele que nos dá a paz. Esse é o Deus que nós temos. E será que esse Deus que operou inúmeros milagres e continua operando, será que Ele não tem o poder suficiente para que esses projetos e esses sonhos se realizem na sua vida? A
palavra de Deus diz que nós temos um Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que nós temos aquele que é mais do que suficiente em nossa vida. Nós temos conosco, ao nosso lado, ao nosso favor, um Deus Todo-Poderoso. E o único caminho para conquistarmos o impossível é crendo nesse Deus. As palavras de Jesus são que, para aquele que crê, tudo é possível. E Deus afirma isso para Sara neste momento. Não existe algo que eu não possa fazer. Agora, existem as coisas que nós deixamos de viver porque não acreditamos em Deus. Que nesta manhã nós possamos crer no Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos ter a certeza de que esse Deus está ao nosso lado, de que nós temos aquele que é mais do que suficiente. Que nesta manhã nós possamos tirar das gavetas todos os projetos e sonhos. Que nesta manhã nós possamos levantar os nossos olhos e contemplar a presença de Deus ao nosso lado. Contemplar tendo a certeza de que Ele está conosco e nós temos o que precisamos para vencer. Que a sua fé hoje alcance um nível extraordinário para que você possa ver o que os teus olhos não conseguem enxergar. Que nesta manhã você possa olhar não com os olhos carnais, mas olhar com a certeza de que Deus pode todas as coisas. A nossa vida não tem que ser regida simplesmente pelo que vemos, mas sim por aquilo que sabemos. E nós sabemos que Deus pode todas as coisas. Posso orar por você? Pai, nesta manhã eu oro, Senhor. Eu oro por cada pessoa, ó Pai. Eu te peço, Senhor, que os olhos espirituais sejam abertos. Que a incredulidade, Senhor, abra espaço para a fé. Que o coração dessa pessoa seja cheio de fé. Que teu Espírito alcance, Senhor, o coração de cada um. Que essa pessoa possa ouvir a tua voz dizendo que o Senhor está com ela. Que ela venha ter coragem. Que ela venha continuar tendo esperança. Que tu podes fazer todas as coisas. Tu és o Deus que cura, o Deus que liberta. E nesta manhã eu te peço, Senhor, que o teu poder alcance cada um, realizando na vida de cada um aquilo que eles necessitam verdadeiramente. Tu és o Deus que sonda os nossos corações, que conhece o nosso deitar e o nosso levantar. A tua palavra diz que antes mesmo de pedirmos, o Senhor conhece as nossas necessidades. E o Senhor conhece a necessidade de cada um. E eu peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, crendo que tu podes fazer, porque eu tenho a certeza que não há nada extraordinário de que o Senhor não possa fazer. Eu peço que a paz que excede todo o entendimento, a paz que vem de ti, que emana de ti, alcance o coração de cada um, alcance a mente, que nós possamos ser conduzidos, Senhor, pela tua palavra e pela tua certeza. Que nestes dias nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras sejam palavras de certezas, palavras que concordam contigo, ó Pai, que concordam com a tua palavra quando ela diz que não existe impossível para ti. Que nós possamos viver a tua verdade e a tua alegria nesse dia. Que possamos ter um dia abençoado, um dia de glória. Que possamos ter um dia cheio da tua presença. Assim eu oro, Senhor, e te agradeço, tendo a certeza que nós recebemos tudo o que te pedimos. Tendo a certeza que não existe impossível para ti. Não existe nada do que o Senhor não possa fazer.
saímos deste momento com o coração agradecido e cheio de certeza de que o Senhor está conosco. Assim nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus e amanhã nós vamos orar novamente, tendo a certeza de que Deus está conosco.